Graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo, para compartilhar a palavra de Deus. Fiquem comigo por alguns minutos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 15, versículo 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho que comer, e não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Aqui ele está falando momentos antes da segunda multiplicação de pães e peixes. Ele está dizendo para os discípulos que faz 3 dias que a multidão permanece com ele e que eles não comeram nada, não tem mais o que comer. E Jesus não quer despedir elas em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Daí a sequência desse versículo é que os discípulos perguntam: onde é que vai haver pães para fartar tanta gente? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes e deu graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Então Jesus partiu os pães e os peixes e deram para os discípulos, e deram para o povo, perdão. Todos comeram e se fartaram, e dos que sobrejaram, recolheram 7 cestos cheios. Amém, queridos? Então a palavra de Deus está nos contando essa história bem conhecida, de quando Jesus, antes de fazer essa multiplicação, ele chega para os discípulos e diz: eles estão há 3 dias sem comer, e eu não quero despedir eles sem comida, para que eles não desfaleçam, para que eles não fiquem fracos, para que eles não caiam. E eu quero que vocês notem bem nesse versículo 32, que Jesus disse assim, eles faz 3 dias que eles permanecem comigo. Eu quero ressaltar nesse vídeo a importância dessa palavra permanecer. Permanecer. Quem permanece com Jesus, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês guardarem no seu coração: quem permanece com Jesus tem as suas necessidades supridas. Por permanecer com Jesus, eles experimentaram esse milagre e receberam a alimentação que eles precisavam para o seu corpo físico. E não somente isso, receberam toda a alimentação espiritual da palavra de Deus, das curas, das libertações, de tudo que Jesus fez neste dia para com eles. Então, o que eu quero ressaltar nesse vídeo? A importância de permanecer, de estar com o Senhor, de começar a andar com o Senhor e permanecer andando com Ele. Saiba disso, que se você permanecer andando com o Senhor Jesus, as coisas boas que existem em Jesus vão passar para a sua vida. Amém? Eu quero dar para vocês um exemplo que nos deixa bem claro o que isso significa. Prestem atenção. Olha só. Uma vez eu escutei esse exemplo e guardei, e ele é muito verdadeiro. Certa vez a gente foi visitar umas pessoas, e uma daquelas pessoas estava muito perfumada. E eu abracei aquela pessoa, no cumprimento eu abracei aquela pessoa, e depois quando eu voltei para casa, eu e minha esposa, a gente comentou: fiquei com o cheiro da pessoa, tô com o perfume da pessoa. Por que aquele perfume da pessoa passou para mim? Porque eu não somente permaneci, mas eu me aproximei bem daquela pessoa, eu dei um abraço naquela pessoa, e o perfume dela era tão forte, era tão marcante, que passou para mim. Mas passou para mim por causa da proximidade que eu estava com ela. Se essa pessoa tivesse com um perfume forte ou médio, seja lá o que, e eu estivesse longe dessa pessoa, o perfume dela não ia vir voando sobre mim, não ia passar para mim. E assim também acontece quando a gente convive muito com uma pessoa. Você nunca notou de você conviver muito com uma pessoa, depois de um tempo, você está sem querer, usando expressões que aquela pessoa usa, às vezes até falando igual a pessoa, que a gente acaba sendo assim, acaba recebendo aquilo que a gente vê, acaba sendo assim afetado, até pelo jeito que a pessoa fala. Então assim, irmão, o risco de você andar com Jesus, de você permanecer com Jesus, é que as coisas boas de Jesus começam a passar. É um risco bom, é algo bom que acontece. As coisas boas de Jesus começam a passar para a sua vida, a sua mansidão, o seu amor, você andando com Jesus, andando com a sua palavra, lendo a sua palavra, você começa a ter na sua palavra, na sua vida, as características de Cristo. Aquilo que é bom em Cristo começa a passar para a sua vida. O perfume de Cristo acaba a passar para você. Amém?
Sabe, querido, sempre quando Deus me dá uma palavra, eu costumo, quando Deus vai falando ao meu coração, e anotar aquilo que Deus está falando. E aqui agora estou fazendo esse vídeo através ali do meu celular, estou com o celular da minha esposa nas mãos. E quando Deus me deu essa palavra, eu escrevi algumas coisas que eu queria ler para vocês, como eu escrevi na hora, como Deus me deu. Amém? Então preste atenção, que é conforme aquilo que a gente estava falando, a respeito de permanecer. Jesus ficou preocupado e falou, eles permanecem comigo. Eu quero que vocês guardem que a consequência de permanecer com Jesus é que as coisas de Jesus passam para a sua vida. Amém? Então eu escrevi assim, pelo Espírito Santo. Temos que estar perto de Jesus, andar com Jesus, e seu perfume passará para nós. Impossível andar perto dele e não ser impregnado por seu amor. Andando com ele, vamos sendo transformados e vamos ficando parecido com ele. Amém? As coisas boas que estão em Jesus passam para nós. Quem nos encontra sabe que temos andado com ele porque nos comportamos de maneira igual. Sabe quando você encontra uma pessoa que convive com uma outra pessoa que você conhece, daí você conversa com aquela pessoa depois de bastante tempo, e depois que tu fala com aquela pessoa, tu diz, nossa, parecia o fulano de tal, porque ele está falando igual ao fulano de tal. Isso mesmo, queridos. Quando a gente anda com Jesus, a gente começa a se parecer com ele, a gente começa a falar com ele, e a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você estivesse cheio de Cristo, cheio do seu Santo Espírito, cheios da palavra, você vai externar, você vai falar daquilo que está no seu coração, você vai falar das coisas de Deus. Então o que eu escrevi aqui para você? Quem nos encontra sabe que temos andado com ele, porque nos comportamos de maneira igual. Como quando dizemos para um pai, como teu filho é parecido contigo, mesmo jeito, fala igual. Amém? E aquele exemplo que eu falei para vocês, da pessoa que convive com o outro, depois de um tempo de convivência com uma pessoa, quando tu vê, tu tá falando igual a pessoa. Tem vezes que eu e minha esposa, assim, nós íamos falar, uma pessoa tá falando algo com nós e nós íamos concluir, ou nós íamos falar alguma coisa relativa àquele assunto, e daí nós falava junto a mesma palavra. Isso começa a acontecer depois de anos de convívio, a gente tem anos de convívio junto, eu e minha esposa, e você começa a falar igual com a pessoa. Então, queridos, uma outra bênção de andar com Jesus é que a gente vai sendo transformado com ele. A gente vai ficando parecido com ele. A gente começa a ter o nosso pensamento transformado. A palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente começa a ser transformada. E tudo de bom que está em Jesus começa a aparecer na nossa vida. Vamos ficando parecidos com Jesus. Como filhos de Deus, começamos a nos parecer com Deus. A tal ponto de a pessoa chegar, olha só como aquela pessoa foi transformada. Tu vai falar com ele está sempre com uma palavra para te edificar. É uma pessoa calma, uma pessoa mansa, parece com Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. A consequência de andar com Deus é ficar cada dia mais e mais parecidos com Deus. A palavra também nos diz assim que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais e mais até se tornar perfeito. Ande com Deus, ande com Jesus. Seja cheio do seu Santo Espírito e experimente isso. A cada dia mais de Jesus na sua vida. A cada dia mais ele vai crescer e você vai diminuir. Até o ponto em que você vai chegar num lugar e as pessoas vão saber que Jesus está contigo, que Jesus está chegando junto contigo e que tu é cheio do Espírito dele. Graça e paz, queridos. Espero que esse vídeo tenha tocado a vida de vocês. E como fazemos sempre, agora vamos fazer uma oração para que o Senhor possa frutificar essa palavra em nosso coração e possamos entender dessa necessidade de andar com Ele, para sermos parecidos com Ele, possamos experimentar a providão do Senhor. Como eu disse antes, quem permanece no Senhor recebe provisão, recebe satisfação das suas necessidades, tem as suas orações respondidas, vive uma vida de vitória. Desafio vocês a isso. Amém? Feche teus olhos agora. Senhor Deus e Pai,
Diante dessa palavra, Senhor, só nos resta, Senhor, querer isso também. Pois o nosso desejo é ser parecidos, é sermos parecidos contigo. Nos parecer contigo, Senhor, que é o Deus a qual nós adoramos, a qual nós idolatramos a Ti, Senhor. Tu, Jesus, que foi um homem de verdade, que teve coragem de subir naquela cruz e de morrer por pessoas que não mereciam, deu a Tua vida, derramou o Teu sangue. E nós te pedimos neste dia, frutifica essa palavra no nosso coração e nos atrai para perto de Ti, para uma vida andando junto contigo, e faz passar o Teu perfume para nós, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. E nos encontramos no próximo vídeo, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.